O que aconteceu em 2010, deputado? Dividiu muito o voto? O que aconteceu com o É, PSDB? é fácil dizer o que aconteceu em 2010. O PSDB, eu acho que agiu imprudentemente. PSDB partido, não é o PSDB de Sorocaba, PSDB estadual. Além de já ter, a essa altura, que em 2006 foi lançado mais um candidato a deputado federal aqui em Sorocaba. Havia um, além dos outros partidos, mas do PSDB já tinha um, que era eu, foi lançado o então ex-prefeito. E foi muito bem votado. Então, já ficou mais difícil a minha reeleição naquele momento, 2006, do mandato de 2006 a 2010. Em 2010, o PSDB, não contente com essa situação, o PSDB ainda faz uma coligação com os democratas que lança a candidatura do Caldini Crespo, também é federal. Bom, qual foi o resultado disso tudo? Nenhum dos três se elegeu. Eu fui o mais votado dos três, eu preciso ressaltar isso, tá certo? E nenhum dos três se elegeu, porque eram o núcleo de votos deveria sair da mesma gama de eleitores que tem mais ou menos a simpatia com o perfil ideológico, programático desses candidatos. E o resultado foi realmente eu diria assim, do insucesso nas três candidaturas lançadas aqui pela coligação. Aliás, não só o senhor, né, mas vários outros de outros partidos também acabaram ficando pelo meio do caminho. Né? Eu acho que o eleitor em Sorocaba, ele deu vários recados, né, para a classe política na eleição passada. Embora não se possa comparar uma eleição proporcional de deputado com uma eleição majoritária de prefeito, são temas distintos e situações bastante distintas, vários recados foram dados. E um recado que para mim é muito claro, e aqui não tem nada a ver com o perfil etário do candidato, nada a ver com ser mais experiente de vida pública ou menos experiente, mas o eleitorado aqui de Sorocaba e da nossa região, mas particularmente de Sorocaba, deixou muito claro que não quer retrocesso, não quer volta ao passado e que quer, na verdade, modernidade. Mas essa modernidade que exige ética, que exige compromisso e exige absoluta transparência. Acho que isso está muito claro. Deputado, Sorocaba tem aí uma obra que é considerada a maior obra do interior paulista, do sistema viário, que é o Sorocaba Total. Os outros pré-candidatos, todos eles falaram a mesma coisa, que é uma obra interessante, mas que iriam um pouco além. Fariam, por exemplo, um corredor exclusivo para o ônibus. O senhor que teve aí, durante a sua gestão como prefeito, uma responsabilidade de mexer no transporte coletivo, né? Algumas mudanças, teve gente que reclamou muito, outros elogiaram. O senhor faria um corredor exclusivo para ônibus? Certamente que Sorocaba está demandando soluções ousadas na área do transporte coletivo, que tem a sua situação agravada por conta do trânsito aqui na cidade. O crescimento econômico deu possibilidades aqui, muita gente, todo trabalhador passasse a ter o seu automóvel, e o brasileiro podendo usar o seu carro. Ele gosta do automóvel, essa coisa. E também outra coisa, se o transporte coletivo não atende como seria o ideal, ele vai usar o veículo, seja a motocicleta ou automóvel, ele vai usar o veículo próprio. Então, Sorocaba está a exigir agora soluções outras. Os corredores em determinadas áreas são importantíssimos, mas para que existam corredores, precisa existir as grandes avenidas, porque um corredor com ônibus articulado não faz curva de 90 graus nas ruas estreitas aqui de Sorocaba, com valeta entre ruas. Essas coisas todas têm que ser pensadas. E o prefeito Vitor Lippe, quando concebeu essas obras do Sorocaba Total, ele já imaginou essas ligações inclusive, terminais, que eu quero lembrar que, além dos terminais que eu construí, o São Paulo e o Terminal Santo Antônio, os dois terminais de integração, só o prefeito Vitor Lippe que veio construir outros terminais em bairros, para permitir ligação bairro-bairro e também o transbordo de ônibus dentro do bairro. Essas coisas, outros tiveram a oportunidade de fazer e não foi feita, tá certo? Então, agora dizer, bom, nós vamos fazer corredor, quem quer que venha governar a cidade tem que pensar em soluções ousadas. O corredor pode ser uma delas.
Eu já, quando prefeito, no período de 89 a 92, eu contratei empresas de engenharia para fazer estudos sobre a possibilidade do aproveitamento do sistema de vias férreas que cruzam o município no sentido leste-oeste, a antiga FEPASA, e norte-sul, a antiga Estrada de Ferro Votorantim. Hoje estão aí, foram privatizadas e com uso, parece que a privatização que não deu certo foi a de ferrovias, né? A gente não vê quase uma utilização frequente. Então, acho que está na hora de Sorocaba pensar por suas, não apenas pelas autoridades locais, prefeitos, vereadores, mas também pelos nossos representantes na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, pensar em, primeiro, deslocar o trem de carga do centro do município. Não tem mais sentido a cidade ser dividida em duas aqui, ou em 4 pedaços, dependendo se considerar a Estrada de Ferro Votorantim também, por ferrovias quase sem nenhuma utilização. Então está na hora de se repensar um desvio, como nós pensamos naquele estudo que fizemos, e acabamos não implantando, porque naquela época, estou falando coisa de mais de 20 anos atrás, a relação custo-benefício ainda não se justificava. Então não dava para conseguir do governo do Estado que fizesse, a ferrovia era estadual naquele tempo, que fizesse essas mudanças. Hoje essas ferrovias são privatizadas, o controle delas passa também pela rede ferroviária federal, que tem responsabilidades, e um trabalho político há que ser levado a efeito, no sentido de disponibilizarmos as ferrovias para um outro tipo de atuação no transporte também de passageiros e melhorar, intensificar o transporte de carga, mas transporte de carga fora da zona urbana do município. E é muito fácil fazer isso. Você faz um desvio de Jorge Wetter, passando pela região cimenteira, que é lá perto da Votocel, a fábrica de cimento lá da Votorantim, e saindo em Aíba, ligando no restante da estrada, sem nenhum problema, e custos não tão significativos. E pode pensar numa utilização mais adequada para o sistema de vias férreas dentro do município. E mais ainda, pensar também na utilização de trem nas nossas ligações com São Paulo, que isso é um projeto do governo do Estado, do governo geral do Alckmin. Eu tenho conversado com o secretário Jurandir Fernandes, que é dos Transportes Metropolitanos, essa questão da nossa ligação com São Paulo por trens rápidos. Não é o trem-bala, nada disso. É melhorar o sistema ferroviário que existe e dotando de trens mais modernos, mais adequados, o que permitiria nossas viagens a São Paulo em cerca de 45 minutos ou 50 no máximo, que seria fantástico para quem tem essas demandas. São Paulo para Sorocaba, Sorocaba para São Paulo, né? Mas isso não resolve a questão do transporte de passageiros urbano, dentro da cidade. Então, dentro da cidade, imaginar o que pode ser feito no espaço da via férrea, para outros tipos, inclusive, de transporte, que não só o férreo, e também para não ter mais essa barreira divisória. Hoje as nossas ligações centro e zona norte da cidade passam necessariamente por viadutos ou antigos bueiros de estrada de ferro muito de gabarito muito pequeno, de baixa altura e largura pequenas, alguns deles. E, frequentemente nós temos acidentes com caminhões, baú, coisas desse tipo. Essa coisa toda trava o desenvolvimento da cidade e provoca essas filas enormes nas vias que conseguem atingir essas passagens. Nós precisamos remover esses obstáculos. E é possível fazer isso. O próximo prefeito vai ter que cuidar disso. Deputado, o senhor falou aí, nós falamos de transporte. Há também uma grande crítica, o pessoal reclama muito, usuários reclamam bastante das marginais da Raposo Tavares. A Raposo foi duplicada, uma coisa que há alguns anos parecia impossível, né? Ninguém fazia, foi feito, mas aí fizeram as marginais. Como é que o senhor vê essas marginais? Elas precisam ser reenquadradas? O que precisa fazer ali? Eu entendo que essas marginais, elas ficaram fora dos padrões, inclusive mantidos pelo DR, do governo do Estado. Elas são insuficientes para o tipo de demanda que nós temos em nossa cidade. Elas precisarão ser reformadas em alguns pontos, nós precisaremos mais viadutos cortando os dois lados da chamada, não da marginal apenas, né? Mas antigamente nós chamávamos da variante da Raposo Tavares, cortando a Raposo Tavares e ao longo de toda a zona urbana da cidade de Sorocaba,
né? E precisamos pensar em outras marginais. A nossa ligação com o Salto, que vai ser duplicada agora, necessariamente nesse trecho que vem, que corta aqui a zona urbana da cidade de Sorocaba, onde está se desenvolvendo boa parte dos bairros residenciais. Corta Sorocaba, Votorantim, e chega a permear com Salto, inclusive, nós precisamos pensar em marginais já para aquela rodovia também. Então, essas coisas todas terão que ser cuidadas e cuidadas muito rapidamente, porque a qualidade de vida depende da possibilidade de acessos em tempo hábil para o trabalho, para o lazer, para o estudo, para qualquer que seja a locomoção do ser humano.